Sabe aquele material que está na maioria das paredes das nossas casas? Pois é, o gesso. Quase todo mundo tem, mas pouca gente conhece a ciência incrível que se esconde por trás dele, de uma superfície que parece, tão simples. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Então fica a pergunta: o que tem ali dentro de uma parede simples? A resposta, olha, é surpreendente. Envolve design, envolve segurança e até uma química que a gente nem imagina. E tá tudo ali, bem na nossa frente. Bora começar a investigar esse mistério? Bom, para começar, vamos falar do gesso que todo mundo já conhece, né? Aquela parte visível da história. É ele que deixa as paredes lisinhas e cria aqueles detalhes decorativos super bonitos que a gente vê por aí. Essa é a face mais familiar do gesso. E olha que interessante, por ser super maleável, o gesso permite criar aqueles detalhes arquitetônicos incríveis, sabe? Tipo molduras, sancas. Mas não é só beleza não, ele também é super funcional. A secagem dele é muito rápida, o que é uma mão na roda na construção, porque agiliza o processo todo. Ou seja, é a combinação perfeita de estética com eficiência. Mas agora a gente vai para o que os olhos não veem. Porque o gesso tem uns, digamos, superpoderes escondidos. E eles são essenciais para o nosso conforto e principalmente para a nossa segurança. É aqui que a ciência por trás dele começa a ficar fascinante de verdade. Dá para pensar numa parede de gesso como uma espécie de guardião silencioso. Ela ajuda a isolar do calor e do frio, mantendo a temperatura da casa mais agradável. Também funciona como uma barreira acústica, o que deixa os cômodos mais quietinhos. Mas, de longe, o poder mais impressionante é a capacidade que ele tem de proteger contra o fogo. É isso mesmo. No incêndio, por exemplo, essa parede que parece tão comum pode ser o que faz a diferença, ganhando um tempo que é literalmente precioso. A questão é, como é que um material tão simples consegue fazer uma coisa dessas? A mágica, na verdade, é pura química, e tudo acontece por causa do calor. Quando as chamas atingem a parede e a temperatura chega perto dos 160 graus Celsius, começa um processo chamado calcinação. O que é isso? Bom, de forma bem simples, o gesso começa a liberar as moléculas de água que estão presas na estrutura dele. Essa água vira vapor. E o vapor, por sua vez, resfria a parede e atrasa, e muito, o avanço do fogo. É quase como ter um sistema de sprinklers já embutido na própria estrutura da parede. Incrível. Mas, como todo bom herói, o gesso também tem a sua criptonita. Ele tem uma grande fraqueza, um ponto fraco bem sério que limita bastante onde e como ele pode ser usado. E essa grande fraqueza é a água. A estrutura do gesso fica muito comprometida em contato com umidade. É por isso que ele é um material simplesmente fantástico para paredes internas, tetos, ambientes secos, mas um desastre em áreas externas, banheiros ou qualquer lugar que possa molhar. Ali ele simplesmente não funciona. Ok, para entender de onde vêm tantos poderes quanto a fraqueza do gesso, a gente precisa mergulhar na composição química dele. É como se a gente fosse dar uma olhada no código-fonte do material. E tudo começa com um mineral que vem da natureza, a gipsita. O nome químico dela é sulfato de cálcio diidratado. Esse diidratado é a chave de tudo. Significa, de um jeito bem simples, que a estrutura do mineral já vem com moléculas de água presas lá dentro. E é justamente essa água que dá ao gesso aquele superpoder de combater o fogo. Olhando para a mistura do gesso de construção, cada componente tem uma função muito específica. O principal, que é o sulfato de cálcio hidratado, é o responsável por fazer o gesso endurecer. Ele é o motor da reação. Já as anidritas, elas funcionam como um acelerador ou um freio, sabe? Elas controlam a velocidade com que tudo acontece. E por fim, os aditivos. Eles são o ajuste fino, que dão ao profissional o controle do tempo de trabalho antes que o gesso seque. Só que não adianta nada ter os ingredientes certos se a receita não for seguida à risca. A qualidade final do gesso depende, e muito, de um processo de fabricação super preciso. São os detalhes que fazem toda a diferença. E aqui, duas coisas são fundamentais. Primeiro, a finura, ou seja, o quão fino é o pó do gesso. Isso afeta diretamente a facilidade de trabalhar com ele e a velocidade da reação química. E segundo, a pureza. Isso é crucial. Qualquer contaminação no mineral original, qualquer impureza, pode simplesmente estragar o desempenho do gesso lá na frente. Tem uma frase da nossa fonte de pesquisa que resume isso perfeitamente. O controle preciso desses fatores é essencial na produção de gesso de construção de alta qualidade. Não tem como ser mais claro. É a ciência trabalhando junto com controle de qualidade super rigoroso. Então, na próxima vez que alguém olhar para uma parede, talvez veja algo diferente. Não é só uma divisória, né? É um sistema complexo, projetado para decorar, para isolar
E o mais importante de tudo, para proteger. É uma verdadeira obra de engenharia química, escondida bem ali, à vista de todos. E isso faz a gente pensar, quantos outros segredos como esse estão escondidos nos objetos mais comuns do nosso dia a dia?